Boa noite a todos os irmãos. Para mim é um prazer muito grande poder partilhar com os irmãos essa pequena reflexão que preparei para essa noite. Eu quero ler para nós todos, né, como nossa meditação, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 32. Diz assim: aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Né? Essa é uma das promessas que nós temos na palavra de Deus e que nós devemos tirar, assim, proveito dessas promessas de Deus, né? Eu escolhi como tema para a nossa reflexão nesta noite alguns textos que eu encontrei que nós vamos meditar sobre os perigos e os privilégios dos últimos dias, né? Então, primeiro, eu quero fazer uma reflexão, os perigos que nós temos. Quais são os perigos para nós como povo de Deus? Né? O que aconteceu com o povo de Deus antigamente, né? Na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos. Então, eu quero ler para a nossa meditação, e esses textos que eu vou meditar com os irmãos, está lá na Revell, né? Da Revell Herald, de 1892. Esses textos também estão aqui num livreto bem antigo, que eu adquiri ainda quando eu era da Reforma, né? Participava lá, foi um dos primeiros livretos que eu adquiri lá, que é o Cristo Justiça Nossa. Então, esse texto eu encontrei nesses livrinhos. E eu quero começar a leitura para que a gente possa meditar um pouco. Então, aqui fala assim: para os crentes primitivos, a esperança da volta do Senhor era uma esperança bendita, e eles eram descritos pelos apóstolos como aqueles que esperavam o Filho de Deus vindo do céu, amando o seu aparecimento. Enquanto essa esperança foi nutrida pelos professos seguidores de Cristo, eles eram uma luz para o mundo. Porém, não era o desígnio de Satanás que eles fossem uma luz para o mundo. Satanás estava operando para produzir a apostasia na primitiva igreja e, para cumprir seu propósito, introduziu doutrinas através das quais a igreja foi impregnada de incredulidade em Cristo e sua vinda. Então, esse é um dos problemas que Satanás quer produzir no meio do povo de Deus, a incredulidade, né? E ele tem os seus meios para que isso aconteça, né? Aí, na página seguinte, diz: aquilo que Satanás induziu os homens a praticar no passado, há de seduzi-los, se possível, a tornar a fazer. A primitiva igreja cristã foi seduzida pelo inimigo de Deus e dos homens, e a apostasia introduziu-se nas fileiras daqueles que professavam amar a Deus. E hoje, a menos o povo de Deus desperte de seu sono, cairá inesperadamente no laço de Satanás. Quantos dentre os que professam crer na breve vinda do Senhor apostataram? Quantos perderam seu primeiro amor e caíram nas condições descritas na carta dirigida à igreja de Laodiceia, que a classifica que nem é frio nem quente? Satanás fará máximo empenho por mantê-los num estado de indiferença e torpor. Queira o Senhor revelar ao seu povo os perigos que estão diante dele e que eles possam despertar de seu sono espiritual e aparelhar suas lâmpadas para que o noivo os encontre vigilante quando voltar das bodas. Os dias em que vivemos são carregados de acontecimentos e cheios de perigo. Os sinais da proximidade do fim estão aumentando ao nosso redor, e logo terão lugar acontecimentos tão terríveis como o mundo nunca viu.
Se eu for ler tudo, vai ficar muito extenso, e eu creio que os irmãos já entenderam, né, o que é que esses pequenos textos querem nos demonstrar. Que nós estamos vivendo, assim, momentos difíceis na história do cristianismo, né, na história da igreja. Diz assim, cada um de nós estamos passando por crises, tanto espiritual como material, e o povo de Deus, muitas vezes, tem a mente sobrecarregada dos cuidados com as coisas, né? Aí diz assim, mais um texto à frente: estamos perto do fim do conflito entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. E logo a qualidade da nossa fé será provada pelos enganos do inimigo. Satanás opera milagres na presença da besta e enganará os que habitam sobre a terra. Por causa dos sinais, ele trabalha para cobrir a terra com trevas e o povo com grossa escuridão. O Senhor, mesmo assim, né? O Senhor manifestará seu poder convertedor. Nós sabemos que Deus, ele está também preocupado conosco, porque se não fosse assim, né, ele não teria nos revelado tantas verdades para os últimos dias. Então, os perigos que nós estamos vivendo é que a gente possa se tornar, a nossa fé pode se tornar assim como os laodiceanos, né, deixar nossa fé esfriar e nos tornar cristãos mornos, porque esse é o perigo da igreja de Laodiceia. Tanto o período que nós vivemos, o período de Laodiceia, é um perigo. É uma igreja que significa juízo, né? Tempo do juízo, como também mornidão, né? E esse é um grande perigo para nós. Agora, nós temos também grandes privilégios que Deus tem nos concedido. E os privilégios, eu acredito que são maiores e mais necessários para nós tomarmos posse desses privilégios. Então, o grande privilégio que Deus nos otorgou é a comunhão com Ele, né, através da oração. Então, eu separei também alguns textos que podem nos indicar como Deus pode ouvir as nossas orações, né, e as misericórdias de Deus possa nos alcançar. Porque muitas vezes nós oramos e a gente fica imaginando, será que Deus, né, vai atender meu pedido de oração? Então, eu tirei aqui desse livreto também do Caminho a Cristo, alguns textos para nós lermos, e fala assim que há certas condições nas quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações e a ela atenda. Uma das primeiras condições, né, aqui ele cita várias condições. Uma das primeiras condições, que é dita aqui, fala assim: uma das primeiras é sentir a necessidade daquilo que nós estamos pedindo, né? Sentir necessidade do seu auxílio. Ele prometeu: vou fazer com que caia chuva no deserto e em terra seca corram rios. Então, as promessas de Deus para nós são promessas de que Ele sempre vai atender as nossas orações. Mas o que Ele pede? Ele pede que nós sintamos realmente a necessidade daquilo que nós estamos pedindo. Muitas vezes nós pedimos não com aquele ardor, né? Eu acredito que quando a gente sente uma grande necessidade, a gente tem outra maneira de pedir, né? Outro elemento que pode nos garantir as respostas da nossa oração, fala aqui que é a perseverança e a fé, né? Então, outro elemento de oração, que é a perseverança e a fé. Por quê? Quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa todo aquele que o procura. Então, se procuramos a Deus, devemos ir a Ele com fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí diz mais assim: Jesus disse a seus discípulos: quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo será dado a vocês. Cremos em sua palavra?
A certeza que ele nos dá é ampla, sem limite. Aquele que prometeu é fiel. Se não recebemos exatamente as coisas que pedimos e no tempo desejado, devemos assim mesmo crer. O Senhor nos ouve e atenderá às nossas orações. E ainda diz mais: quando nossas orações ficam aparentemente sem resposta, devemos nos apegar à promessa, pois virá por certo a ocasião de serem atendidas, e receberemos a bênção de que mais necessitamos. Agora, pretender, no entanto, que a oração seja sempre atendida exatamente, né, de modo e no sentido particular que desejamos, é presunção. E ainda diz mais: Deus é muito sábio para errar e é bom demais para deixar de conceder qualquer benefício aos que são sinceros. Então, não tenha medo de confiar nele, né? É preciso haver a perseverança. Não assim, desanimar. Não, Deus está demorando muito para responder a minha oração. E aí já deixa de pedir. Não. Nós devemos sempre lembrar do juiz iníquo e daquela mulher, né? Que pediu tanto, pediu, e o juiz acabou atendendo para se ver livre dela. Mas nós sabemos que não é assim que Deus pensa, né? Porque a promessa de Deus é: peça e receberão. Mas nossos pedidos devem ser também como? Com perseverança, né? Então, a perseverança também é uma outra condição que é exigido dos pedintes, né? Ou seja, nós, né? Precisamos ser perseverantes. Ela é uma das condições para que as nossas orações sejam atendidas. Devemos orar sempre se quisermos crescer na fé e na experiência. Devemos perseverar em oração, agradecendo a Deus. Pedro recomenda aos crentes: vocês devem ser prudentes e estar alertas para poderem orar. Paulo instrui: mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e sempre orem com o coração agradecido. Né? Ainda diz mais: temos que orar em família, mas acima de tudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois ela é a vida da alma. É impossível uma pessoa prosperar se ele não ora o suficiente. A oração familiar e a oração pública não bastam. Sozinho, né, quando estiver sozinho, abra o coração aos olhos de Deus. A oração secreta só deve ser ouvida por Ele. O Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve partilhar essa petição em que a alma entrega a Deus suas dificuldades. Na oração secreta, a pessoa está livre da influência do ambiente, livre do excitamento, calmamente, mas com fervor, pode buscar a Deus. A influência que vem daquele que conhece os segredos será suave e permanente. Seu ouvido está aberto para ouvir a prece que vem do coração. Pela fé calma e singela, o ser humano mantém comunhão com Deus e absorve raios de luz que irão fortalecê-lo e sustentá-lo no conflito contra Satanás. Deus é nossa fortaleza. Ore no seu aposento particular e enquanto você executa seus afazeres domésticos, ore muitas vezes. Era assim que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça como se fossem precioso incenso. Satanás não pode vencer aquele que dessa maneira se firma em Deus. Então, era assim que Enoque andava com Deus, né? Orando em todos os momentos. Sua vida era uma vida de oração. Não precisa ficar de joelho o tempo todo, né? Não precisa ficar fechado no aposento o tempo todo. Enquanto se trabalha, em qualquer ramo da vida, você pode levantar a Deus um pensamento de oração, de meditação, né? Meditar na bondade e na misericórdia de Deus. Aí, tem um texto aqui muito interessante, diz assim: precisamos ter uma visão mais clara acerca de Jesus, bem
como uma compreensão mais ampla do valor das realidades eternas. Isso eu acho que a gente pensa muito pouco, né? Quando fala assim que nós temos que ter uma visão mais clara sobre Jesus, né? Sobre as coisas do céu, sobre as coisas eternas. Diz assim, que nós devemos contar sempre a Deus as nossas necessidades. Não que Ele não saiba, né? Mas devemos contar as nossas alegrias, nossas tristezas, nossos cuidados, nossos temores, né? Porque Deus nunca vai, nunca está cansado para não nos ouvir. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas, como se não existisse outra pessoa por quem ele tenha dado seu bem-amado filho. Então, cada um de seus filhos é especial para ele. É como quando você vai falar com Deus, na intimidade com Deus. Você se torna uma pessoa íntima com ele, mas você precisa ter um senso maior, né, do que é que Jesus quer de cada um de nós. Jesus disse, naquele dia vocês farão pedidos em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês. Fui eu que os escolhi. Assim o Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Orar em nome de Jesus, porém, é mais do que simplesmente mencionar seu nome no começo e no fim da oração. É orar segundo o sentimento e o espírito de Jesus. Ao mesmo tempo que cremos na sua promessa, descansamos na sua graça e fazemos a sua obra. Então, muitas vezes, nós oramos, pedimos, dizemos que cremos naquilo que estamos pedindo, mas aquela ansiedade de obter aquilo que pedimos não nos deixa. E nós ficamos sempre ansiosos, aguardando, né, aquilo que nós desejamos. Mas Jesus disse que quando você pede e quando você entrega e conta tudo para Ele, você deve descansar no amor de Jesus, porque seu amor é muito grande por nós, é muito maior do que nós podemos imaginar. Nós não imaginamos a plenitude né, do que é Jesus, o tão grande amor que Ele tem para conosco, a cada dia, a cada momento. Nós devemos também louvar mais a Deus pela sua bondade, pelas maravilhas. E nossas orações não devem se resumir só em receber, né? Devemos também louvar a Deus, agradecer o que já recebemos. Isso é o que cada um de nós devemos fazer. Eu encontrei um texto que eu achei muito maravilhoso na nossa lição, olha. Todos temos essa lição. Eu achei muito lindo esse texto. Na página 42, ele vem falando sobre a angústia de Jacó. Então, nessa lição, na pergunta terceira, eu achei muito interessante o texto. Ele tem 3 fontes, tá? No Meditação Matinal, de 1995. Também tem algumas linhas do Orientação da Criança. Tem no Profetas e Reis e no Patriarcas e Profetas. Então, eu quero ler com os irmãos, para os irmãos poderem também sentir a mesma emoção que eu senti quando eu li esse texto. Diz assim: se cada um tão somente conhecesse por experiência pessoal quanto do prometido descanso celestial pode ser assegurado à alma, agora mesmo, pela oração sincera. Os irmãos meditaram, né? Olha bem, se cada um de nós pudéssemos ter uma experiência pessoal com Cristo, né, e sentir que aquela promessa que está na Bíblia cheia dessas promessas, né, da paz com Cristo, ele fala aqui, se cada um fizesse a experiência, diz, quanto do prometido descanso é assegurado a cada um de nós através da oração sincera. Se alguém não aprendeu esta lição ainda,
Teria sido melhor se não houvesse aprendido nenhuma outra lição da vida, até que aprendesse na escola de Cristo a conhecer fundamente essa lição de alcançar a paz através da oração. A oração que é feita com sinceridade, nós temos essa promessa, é uma cumplicidade que existe entre o cristão e Cristo. É algo muito íntimo, né? E diz que existe uma paz depois que você entras. É como quando os irmãos lembram, né, nas histórias, quando Jesus saía de um dia tão complicado, de tanto trabalho e perseguição, Jesus se afastava e ia orar. E diz que ele passava a noite orando, mas quando ele voltava, o seu semblante estava mudado. A canseira tinha desaparecido, né? E ele estava pronto para iniciar um novo dia. Continuando, agora na orientação da criança. Orai 3 vezes ao dia, e como Jacó, sede importuno. Essa está falando da experiência de Jacó, quando Jacó, naquela noite de angústia, dizia assim, e como Jacó, sede importuno, é em casa o lugar de encontrar a Jesus, então, levai-o convosco à reunião, o quão preciosas serão as horas que ali passardes. Com a perseverante fé de Jacó, com a inquebrantável persistência de Elias, podemos apresentar nossas petições ao Pai, reclamando tudo que nos tem prometido. A honra de seu trono está comprometida no cumprimento de sua palavra. Os irmãos pensaram no peso dessas promessas, né? O Pai se compromete, ele dá a sua palavra. Ele se compromete em responder, em nos dar aquilo que estamos precisando. Então, as maiores vitórias da igreja de Cristo, né? As maiores vitórias da igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. Então, a oração é algo muito importante para nós, né? É o que nos garante a vitória, ou, na verdade, a oração é o que nos liga ao céu. Diz que a oração não baixa o céu a nós, a oração nos eleva até o céu, né? Até o trono da graça, onde nós podemos nos encontrar com o nosso Salvador. Então, os irmãos lembram dessa lição, né? São 2 lições que falam da angústia de Jacó. E diz aqui que a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará esse tempo de angústia. Irmãos, nós temos que buscar essa experiência hoje, no momento que nós temos que buscar essa experiência, nessa intimidade com Cristo. Por quê? Quando Jacó passou aquela noite de angústia, todos os irmãos lembram, eu sei que nós estudamos junto essa lição, os irmãos se lembram que Jacó, ele tinha essas experiências com o Pai, né, com Jesus, porque na sua jornada junto com seu sogro, quantas vezes, né, ele teve certeza de que era Deus que cuidava dele. Ali, quando Labão tentava roubá-lo de todos os jeitos, Jacó estava sempre se sobressaindo. Por quê? Porque era Deus quem interferia na vida de Jacó. E outra coisa também, Jacó teve um sonho, ele sonhou que Deus estava falando para ele, volta para a tua terra que eu vou te proteger. Mas o que aconteceu? Mesmo assim, na viagem, Jacó se sentiu amargurado. Por quê? Porque Jacó tinha um problema de consciência com seu irmão. Ele sabia que Deus estava com ele, mas aquele pecado
que ele havia cometido contra Esaú, o estava deixando naquela angústia tremenda. É por isso que a sua experiência naquela noite ilustra a experiência nossa no tempo de angústia, porque vai ser isso que vai causar a nossa maior angústia. Serão as lembranças dos nossos pecados. Então, eu acredito que cada um de nós devemos buscar uma experiência mais próxima com Jesus Cristo, que só Ele é que pode nos aliviar. Eu quero, na conclusão da minha reflexão, eu ainda quero ler aqui nesse livrinho que é da Revion, né, uns textos, diz assim: quando nos tornamos participantes da natureza divina, olharemos com repugnância toda a nossa exaltação própria, e aquilo que havíamos acariciado como sabedoria parecerá apenas lixo e entulho. Aquele que se tem educado como... Aliás, não. Queira Deus que, como um povo, humilhemos nossos corações diante do Senhor e pleiteemos com Ele a concessão de seu Espírito Santo. Se formos a Deus em humildade e contrição de alma, Ele responderá às nossas petições, porque Ele diz que anseia dar-nos seu Espírito Santo mais do que os pais anseiam dar boas dádivas a seus filhos. Então, Cristo seria glorificado e discerniríamos nele a plenitude da divindade. Cristo disse do Consolador: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Isto é importantíssimo para nós, porque a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que cada um de nós, irmãos, possamos buscar uma maior intimidade com Cristo, podemos ir a Cristo na certeza de que Ele está pronto para nos conceder a graça, né, o que Ele prometeu. Mas tem um versículo, né, concluindo, que também está aqui, que está lá em Provérbios 28:13, que fala assim: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E aí fala assim: as condições para nós recebermos as misericórdias de Deus são simples, justas e razoáveis. Foi isso que nós lemos, né? Deus impõe uma condição, mas a sua condição não é para nos deixar desfavoráveis, pelo contrário. As suas condições são simples, né? Justas e razoáveis para cada um de nós. O que Ele nos pede? Que quando nós vamos pedir alguma coisa, temos que sentir a necessidade realmente, se nós estamos 100% dependendo de Deus, né? Depois Deus pede que creiamos naquilo que nós vamos comparecer diante de Deus como filho, e também que a nossa fé seja uma fé perseverante. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Nós estamos nessa dezena de oração, nós temos orado uns pelos outros, né? Orado pelos enfermos, pela nossa igreja, pela nossa direção, e nós ainda estamos na metade dessa dezena. E que Deus possa nos conscientizar de que, ao nos achegarmos a Deus, temos que ter uma consciência de que nós estamos entrando numa sala de audiência com Deus, e que devemos ter a nossa mente mais focada nas coisas de Deus. Não vamos deixar que o inimigo nos coloque naquele estado de mornidão, né, de conservadorismo, né, naquele estado, e que a nossa fé seja uma fé, aquela fé morta, né, dos laodiceanos, mas que a nossa fé busque o nosso primeiro amor, e assim possamos ser vitoriosos por meio de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, e que a paz de Jesus esteja com todos. Amém.